E você acha que a Rússia hoje, ela tá em que pé, a guerra da Ucrânia? Rapaz, a Rússia é um país que tem uma economia equivalente à do Brasil. Os caras estão fazendo guerra com todos os países mais ricos do mundo somados, velho. Os caras estão fazendo milagre, tirando leite de pedra, não é isso? Como é que eles Hein? aguentam? Como é que eles aguentam? Boa pergunta, viu? Rapaz, um estoque absurdo de material, de blindado, de artilharia. Imagina você fazer guerra contra a OTAN. Um país que tem menos gente que o Brasil, que tem a riqueza mais ou menos do Brasil, não é isso? Uhum. Fazendo guerra contra os países mais ricos do mundo somados, meu irmão. E os caras ganhando territórios sistematicamente, não é isso? E eles podiam usar armas químicas, não usaram. Podiam usar armas biológicas, não usaram. Podiam usar nuke, não usaram. E ainda estão... Armas nucleares eles têm, porque só de ogiva eles têm mais de 8 mil. Tem comprovadamente, eles têm varíola, meu irmão, até as horas. Tipo, tem um monte de arma biológica que são, inclusive, inspecionados, porra. É. Internacional, a porra toda. É. Tipo, os caras têm estoque absurdo de arma química da porra toda. Tipo, os caras ainda tá na regra, não, vamos lá continuar até o fim, não é isso? Não tá apelando ainda. Não, mas eu sei que... Rapaz, é impressionante, né? Eu sei que a Rússia O quê? tomou uma parte do território ucraniano. Já tomou uma parte, né? E tá avançando, nos últimos meses tem tomado mais, não é isso? Tá em cerca de 20%. Eu tava vendo que os caras estão fazendo seleção na África pra cozinheiro, pra construção civil, não sei o que lá. Agora o cara chega, meu irmão, eu jogo o cara no... Você vai ser cozinheiro em combate aqui, atirar no fuzil, manda o cara pra fronte, né? Você viu esse negócio ou não? Hein? Os caras estão fazendo seleção, um monte de país africano, o cara que sabe falar inglês, construção civil, cozinha, não sei o que. Na hora que o cara vai ver, meu irmão, é pro fronte, meu irmão. Não quer? O cara tem um treinamento de 5, 6 semanas ali e madeira vá, não é isso? Caralho. Eu chamei o Peter Ancapso pra vir aqui pra gravar com você. Ele disse que dessa vez ele não podia vir viajar, né? Só que não pode ser Ucrânia, né? Só não pode discutir Ucrânia, não é isso? Eu acho que ele... Eu acho que até lá ele vai estar... Ele tava mais sensível com esse tempo, porque ele recebeu muito ataque. Mas acho que até lá ele vai dar uma segurada. Ele apoiava voto nulo em 2018, dizia que Bolsonaro era um ditador, não é isso? Aí depois que Bolsonaro se tornou uma tchutchuca do Centrão, não é isso? Aí ele passou a apoiar Bolsonaro, não é isso? Ele apoiou o Bolsonaro e tá apoiando ainda. Ele apoiou o voto nulo em 2018, sim, mas mas Bolsonaro era um ditador, não é isso? Ele fez o L em 2018. É isso, todos os apoiadores verdadeiros de Bolsonaro já foram, velho. Não apoiaram ele nunca mais, velho. Só sobraram esses caras só pra ganhar Cogos like, sobrou. viu, não é isso? Rapaz, Cogos é mais bolsonarista que qualquer um dos filhos de Bolsonaro. É. Eu não vi nenhum filho de Bolsonaro na porta de quartel, você viu? Não vi. Hein? Só o Bananinha, que foi levar o pendrive Mas lá não dormiu lá, não. na Copa do Mundo, É, lembra? lá longe, né? Na Copa do Mundo. Como é o Figueiredo? Eu queria que o Cogos parasse com isso, cara. De quê? Parasse, mano. Esquece Bolsonaro, velho. Foca na... O Cogos, ele tem que chamar a personalidade dele pra jogo. Não, e acima da personalidade dele, a ideologia que ele representa. O Cogos tem os argumentos que são insuperáveis, bicho. O princípio da não agressão é uma verdade lógica e material. Não existe ética superior a não iniciar violência contra inocentes. Acabou. Não tem argumento que justifique você violentar um inocente, porra. Exatamente. É satânico, porra. Você tá violando a regra de ouro de Jesus, amar o próximo como a si mesmo, não é isso? Uhum. Ele tem as armas todas do conhecimento teológico dele e tal. Inclusive, porra, comecei a ficar falando com a geologia, não é isso? Terças geológicas. E ele tem o domínio como estava sendo os austríacos todos. O cara tem o domínio. Aí cadê? Porque botar esse cara pra dar um debate, não é isso? Uhum. Aí um cara bom pra debater. Mas os irmãos Quioca também são caras bons, extraordinários. Viu? Eu chamei o Quioca aqui. Eu chamei o Quioca aqui pra debater com um comunista. Você assistiu? Não. Ele também foi humilhado? Gustavo Machado? Rapaz, ele tava indo bem. Eu acho que ele foi até um dos melhores, assim, no debate e tal. Mas os caras, os comunistas, eles têm muito conhecimento, eles sabem argumentar muito bem, os caras têm uma oratória boa, não é tão fácil assim. Então, eu coloquei o Gustavo Machado contra o Quioca, o Cristiano Quioca, e depois eu coloquei ele contra o Facuri, o Otávio Facuri. Depois eu ainda coloquei ele contra o Flávio Morgenstern, aluno do professor Olavo. O Flávio Morgenstern também foi uma merda. Rapaz, eu acho que o do Flávio Morgenstern foi até o melhor. Acho que o do Flávio Morgenstern foi o melhor, foi mais equilibrado. Mas acho que o Otávio Facuri não mandou bem, não, por exemplo. Acho que o Quioca... Você disse que o Quioca foi bonzinho? Hã? Primeiro você disse que o Quioca foi o melhor, depois foi o Morgenstern. Não, ele foi o melhor assim, tipo, que expôs o argumento ANCAP, entendeu? Ah, porque o Morgenstern é mais conservador e tal. Isso, exatamente. Mas assim, ele falou... Primeiro que ele começou a falar que funcionário público não trabalha. Quem? Aí, no debate, ele falou isso. Quem disse isso? O Quioca. A maioria dos servidores públicos trabalham mais ou menos do que a maioria dos servidores privados, não é isso? É. Sim, Ou não? mas ele falou que isso não é trabalho. Ele quis bater que o que eles fazem... Sim, mas tem que ver qual a pauta do debate. É isso, não adianta você vir debater uma coisa e ficar falando outra coisa, não tem nada a ver, não é isso ou não? É. Então, mas só um exemplo.
do que É isso, aconteceu. eu estou dizendo. Nesse caso, a discussão é semântica, é significado de palavras, não é isso? É. Pois é, se você não definir o significado das palavras antes, não tem debate nenhum, não é isso? Pergunta pra ele lá domingão, quando a gente tiver no churrasco. Domingão ele vai. Eu já falei com ele. Ele vai estar lá. Então domingão a gente vai estar lá no churrasco. Pergunta pra ele o que ele achou do debate. O que o pessoal falou. Entendeu? Vou perguntar. Pergunte. Falta Cogos agora, não é isso? O Cogos é difícil. As pessoas não querem debater com o Cogos. Por quê? As pessoas falam que ele... O Bom debateu, não foi? Rubão foi. Porque, cadê como é o nome do documento que ele queria? O decreto. Cadê o decreto? Cadê o decreto? O que você acha dessa história Mas do não foi um debate, do né? Foi Brizola? uma conversa, porque não tinha tempo pro cara falar, um interrompia o outro, gritava a porra toda, né? Não, a gente tem que botar tempo. Boto 5 minutos pra cada um falar, entendeu? Pra cada um se expressar. Não mais, pô. O ideal é começar com... Eu fiz um debate com o Cogos se Bolsonaro era ou não a maior cadela do PT, não é isso? Você assistiu esse, não? Eu acho que era 20 minutos pra cada um, depois 10 pra cada um, depois 5 pra cada um, aí vai diminuindo, não é isso? É. Você vai fechando o escopo, né? É. Tô liberado? Acabou? Tem uma pergunta aí. Tão felizes? Já 10h30 da noite é foda, né, não? É foda. Tô liberado? Ô, você tava lá Quê? com os caras no Pauta Mole hoje? Não, certo? mas eu passei mais tempo com você que com o Pauta Mole, que eu vim aqui 2 vezes, falou não. Não, sim. O quê? Eu só tô te falando. Você E tava... você ainda vai gravar no domingo, não é isso ou não? Vamos gravar. O quê? Mas calma. Então, você tava lá com os caras lá e ontem você foi lá com os caras da Brasil Paralelo e já aceitaram o Bitcoin? Rapaz, inclusive encontrei ontem porra, várias pessoas. Rapaz, a galera não... É muito difícil, velho. É Não muito acredito. difícil, velho. Sério? Muito difícil, velho. É muito difícil. Encontrei um montão de gente aqui, mas é um processo gradual. Porque... Rapaz, meu povo é teimoso, então. Rapaz, a maioria dessa galera... É Lago de Fogo, velho. Não estão prontos. Rapaz, eles não entendem, porra, que a decisão do STF essa semana, Ah. as plataformas são responsabilizadas por conteúdo de usuário, velho. Pode, com isso, em uma semana, botar pra fora do Brasil o Google que eles quiserem, Facebook, a porra toda, não é isso? Tipo, a galera não entende, porra, que a gente tá indo mesmo pro expurgo. Isso pode demorar 5, 10 anos, não é isso? Não, os caras tão... Não sei se também, tipo assim, eles podem estar escondendo o jogo. Mas a conversa que eu tive com esse pessoal, a maioria deles não tá preparado pra o que eu acho que vai vir, não, viu? Eles estão muito otimistas, viu? Rapaz, Geralmente o judeu otimista foi o que se fudeu e o judeu pessimista caiu fora que viveu, não é isso? É. Hein? Mas o que aconteceu no modo geral, a conversa? Eles não compraram a ideia do Bitcoin nem como... Não, o Brasil Paralelo tá ganhando dinheiro, porra, vendendo curso de Bitcoin com letra, com a galera vendendo toda. o curso do URT lá, É isso, pô. mas E o método de pagamento, é isso, e a autocustódia, essa conversa e a é isso, questão isso. moral. E, além disso, o patrimônio... Ó, se uma empresa dessa tem 95% do pagamento, 100% do pagamento em Fiat, e ela for proibida de operar amanhã no país, a empresa acabou. Acabou. Se uma empresa dessa tiver 30% ou 40% do pagamento em meio de cripto, em stable, do Bitcoin, não sei o que lá, o cara reabre no dia seguinte e continua com 30% do fluxo, ou mais, né? Porque o cara que pagava em real, muitos pagavam em real, vão aprender só pra continuar recebendo um negócio, não é isso? Sim. Pois é. É isso. Minha missão é essa, chegar aqui e dizer, olha, abra a cabeça, existem outros Então, mecanismos. deixa eu te contar, que eu nunca te contei direito. Mas, tio França, não precisa soltar fogo na porta da STF, é desinvestimento, não é isso? Os 5 milhões de brasileiros que saíram do Brasil estão melhores ou piores em média do que quem ficou, não é isso? Deixa eu te contar. Que eu ainda não te contei. O que eu fiz? Quando eu li seu livro, peguei final de 2023, certo? Peguei seu livro, fui lá, você me mandou os links e tal. Entende aí. Abriu conta, começou a brincar. Exatamente. Você entende como que funciona, como é que compra, qual que é o processo e tudo mais. Aí beleza. Aí você bota lá 50 mil. Aí você bota lá mais uma... 50 mil, não sei, você que tá dizendo. Então. Sim. É isso. Aí você vai, depois você vai botando mais um pouquinho aqui, um pouquinho ali e tudo mais. Mas você vai fazendo, entendeu? Então, o primeiro passo que a pessoa tem que entender é conhecer e ir ganhando confiança, experiência, saber como funciona, aonde compra, como compra, né? Tudo isso. Segundo passo é tipo assim, putz, você entender a utilidade disso. É tipo assim, se a Bianquinha, por exemplo, ela sofreu um bloqueio na conta dela. Sofreu um bloqueio. A instituição bancária suspendeu a conta dela por 3 dias. Pois Só que ela tinha uma viagem ela tinha uma viagem acho que pra Flórida. Mas tinha um cartão pra pré-pago, né? Califórnia. Não. Ela tinha Bitcoin autocustódia. E não Ela tinha- conseguiu viajar, não precisou se desesperar. E como Passou 3 dias, liberou a conta dela, mas ela já tava lá viajando. Mas o Bitcoin, ela tinha um cartão pré-pago que gastava o Bitcoin. Como é? Ela tinha. Mas não tem Redot Pay, tem vários cartões que ela tá usando aqui em alta. Não Sim. Então, aí você tem essa questão da liberdade. E se tirarem a minha conta? E se bloquearem meu nome completamente de todas as minhas contas? E o que eu Se faço? o marido adúltero, Não é? filho bastardo indigno. Hein? Não pode? Falsa acusação.
Ou não? Tudo isso. Pode ter acesso ao seu dinheiro. O que você faz? Bitcoin é autocustódia.